Bom, o tema do nosso trabalho será o mandado de segurança. Eu vou começar explicando primariamente o conceito, a liquidez e a certeza do mandado de segurança frente ao objeto, se faz coisa julgada, se cabe liminar e há uma breve diferenciação entre o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. O artigo 5º da Constituição, inciso 69, traz o mandado de segurança como um remédio constitucional e versa o seguinte: consider-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O artigo 5º traz dois pontos muito importantes. Primeiro é a subsidiariedade do mandado de segurança, que só pode ser impetrado se o habeas corpus ou habeas datas não for cabível nesse tipo de ação. No segundo ponto, vale salientar que o mandado de segurança só é cabível diante de um abuso de um poder público ou de um ente que esteja exercendo uma obrigação do poder público. Liquidez e certeza. Direito líquido e certo é aquele que está manifesto no ato da impetração do mandado de segurança. Em última análise, direito líquido e certo é aquele comprovado de plano. Somente prova documental pode acompanhar os atos iniciais do mandado de segurança. Os demais meios de prova serão enviados na fase instrutória do processo. No que tange ao prazo, o mandado de segurança, em seu artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, traz de 120 dias para o mandado de segurança repressivo. No que tange ao mandado de segurança preventivo, não há que se falar em prazo, pois o ato que originou a impetração ainda não ocorreu. Em se tratando de mandato preventivo, não há que se falar em lesão de ato. Logo, o prazo não começa a correr. A doutrina amplamente dominante tipifica que o mandado de segurança é um prazo decadencial de direito, ocorrendo aí a extinção do direito em face do poder público. Parte da doutrina defende, porém, que o prazo não é decadencial, mas sim extintivo de direito. O prazo decadencial não se suspende nem interrompe. Contudo, o STJ vem decidindo que, caso esse prazo termine em um dia, final de semana, sábado ou domingo, ou em um feriado, ele será estendido para o próximo dia útil. Existe também uma segunda hipótese, que o mandado de segurança, no seu prazo de 120 dias, não será aplicado, em caso de omissões. Falando agora sobre o objeto, há um entendimento tranquilo de que o mandado de segurança só pode ser impetrado em face de atos do poder público ou de alguém ou entidade que exerça a função de supremacia exercendo o próprio poder público. O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009 prevê o descabimento do mandado de segurança em atos de gestão comercial. Nem todo ato de pessoa jurídica pode ser atacado por um mandado de segurança. Atos que são exercidos sem a questão de supremacia, não cabe aí o MS. Como exemplo, a administração pública resolve alugar uma sala. Neste caso, trata-se de um mero ato administrativo, não sendo passível de impetração de um mandado de segurança. Vale salientar que o artigo 5º instituiu o mandado de segurança como termo subsidiário, restando aí o habeas corpus e o habeas data. Logo, se nenhum dos dois remédios constitucionais resolverem o ato impugnado, somente aí que pode ser impetrado o mandado de segurança. Com relação aos atos legislativos, o STF tem entendido que não cabe mandado de segurança, porque assim acabaria tirando o controle de constitucionalidade da própria ação de ADIM. Falando agora sobre a liminar no mandado de segurança, o artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009 estabelece que o juiz pode mandar cessar o ato que deu cabimento ao mandado de segurança se houver o periculum in mora e o fungo iuris. Vale dizer que se houver um fundamento relevante e um perigo da ineficácia do ato, aí sim o juiz caberá impetrar a liminar. Ainda no mesmo artigo é prevista a possibilidade da contracautela, que é o juiz requerer uma garantia para conceder a liminar. No parágrafo 3º do artigo 7º, estabelece que a liminar produzirá efeito até a sentença, seja de denegação ou de concessão do mandado de segurança.
Tratando agora de coisa julgada dentro do mandado de segurança, vale dizer que o artigo 6º da Lei 12.016 de 2009 estabelece que é possível renovar o mandado de segurança dentro do prazo decadencial, se a sentença denegatória não houver ainda apreciado o mérito. Diante disto, poderia se questionar se o MS faz coisa julgada. Olhando diante da decisão concessiva do mandado de segurança, podemos verificar que ela tratou do mérito. Logo, ela acaba fazendo coisa julgada, material. Tratando agora da diferença do mandado de segurança coletivo e o mandado de segurança individual, podemos afirmar que a essencial diferença está na legitimidade de propositura do mandado de segurança. No individual, o mandado de segurança, a legitimidade para a propositura está no próprio indivíduo que está sofrendo o ato ou a lesão. Já no coletivo, trata-se da legitimidade de um partido político de impetrar o mandado de segurança para seus entes e de uma organização sindical para impetrar um mandado de segurança em relação aos seus próprios entes. No que concerne à historicidade do mandado de segurança, ele foi instituído primeiramente na Constituição de 1934. De lá para cá, somente em 1988, na última Constituinte, que foi instituído o mandado de segurança coletivo, sendo aí abarcado os partidos políticos e os movimentos sindicais para poder fazer a impetração. Complementando o que meu colega disse, mandato de segurança portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e garantias fundamentais do cidadão, que visa amparar os direitos individuais contra abusos do Estado, que é como está amparado no artigo 5º, no inciso 69. Considera-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, e não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso do poder por autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público. Então, o mandado de segurança é cabível contra ilegalidade e abuso do poder da autoridade pública. Então, no caso, a ilegalidade ela vem a ser o ato que está em desacordo com a lei. Se o agente público atua decidindo ou se omite em desconformidade com a lei, seu ato é ilegal. E o abuso de autoridade é o ato praticado por autoridade competente, mas que o faz com diversa finalidade, desviando-se da lei ou extrapolando os limites da lei, excedendo-se no seu poder. No caso, esse direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, ele é de imediato, é prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Neste caso, então não há o que se falar, por exemplo, em perícia ou prova testemunhal, como ele é já uma prova de imediato, é prova documental. O mandato de segurança ele é baseado na lei também 12.016 de 2009. Vou falar um pouco sobre quando não se cabe o mandato de segurança, quando não se trata. Temos o inciso de 1 a 3, um fala do ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de coação. 2. De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. E o 3. De decisão judicial transitado em julgado. Nesse caso, vou dar um pouco do exemplo aqui de uma jurisprudência também que já ocorreu. O mandato de segurança ele serve para reparar um dano iminente. No caso, em relação desse inciso desse artigo 5º da lei, se houve recurso específico para a decisão, não cabe mandato de segurança, no artigo 5º da lei, né? Não se trata de mandato de segurança se tem recurso efeito suspensivo. Dessa forma, não fica apto a reparar um dano iminente. O exemplo que eu vou dar é uma decisão de um juiz
que um preso de alta periculosidade do Rio de Janeiro, preso em São Paulo, retorna-se para a capital do Rio, pois estava cumprindo pena em São Paulo. O fato é que, de volta ao Rio de Janeiro, a segurança pública daquele estado estaria em risco, ainda que este condenado permanecesse preso. É sabido que, como integrante de organização criminosa, também atua por além das muralhas do presídio. Contra essa medida proferida em sede contra a execução da pena, é cabível o agravo em execução, pedindo que o preso não vá para o Rio e permaneça cumprindo a pena em São Paulo. No entanto, esse recurso não tem efeito suspensivo. Na hipótese específica, vale dizer que, a partir do momento em que for publicada a decisão judicial, ela deve ser cumprida imediatamente e não obstante a recurso interposto pelo Ministério Público. Só que esse recurso demandará um tempo para ser julgado no tribunal. E até que a decisão seja proferida em segundo grau, a situação pode ser gravíssima. Então, aí é cabível um mandado de segurança na espécie. A medida foi pedida para dar efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução. Isto é, até que o recurso seja julgado, a decisão do juiz que determinou o retorno do criminoso para o Rio de Janeiro não poderá ser cumprida e ele deverá permanecer em São Paulo. Então, o mandado de segurança ele servirá para dar efeito suspensivo ao agravo de execução. Então, essa é uma das hipóteses pertinentes às formas processuais. E, neste caso, a competência para o julgamento será a Justiça de São Paulo. Um dos casos também que eu vou falar, que vou dar mais abrangência também, como meu colega ele já deu um grande conceito, já falou da coletividade individual, vou falar sobre o prazo. Alguns questionamentos, geralmente, que tem sobre o prazo. Na Lei 2016 de 2009, em seu artigo 23, ele fala sobre o prazo. O direito de requerer mandado de segurança extingue-se a decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Nesse caso, o prazo 120 dias, ele é decadencial. Acontece o seguinte, muita gente instiga porque, por ser um direito líquido e certo, que não deveria ter esse prazo, não deveria ter essa decadência. Mas isso ele não há essa inconstitucionalidade, o STF decidiu dessa maneira e ele sim é constitucional, esse prazo decadencial. Ele é contado a partir do ato comissivo da administração que feriu o direito líquido e certo do indivíduo, salvo nos casos de omissão, que o ato se renova. Em casos de atos comissivos, a partir do ato 120 dias. Alguns questionamentos, algumas curiosidades sobre o prazo. O pedido de reconsideração da administração suspende ou interrompe esse prazo de 120 dias? Por exemplo, eu tenho uma decisão administrativa contra mim e eu peço uma reconsideração. É possível? É possível, né? Esse pedido de reconsideração, ele influencia no meu prazo de 120 dias? Não, o prazo, ele continua correndo, né? Se o prazo, por exemplo, se ele termina, esse prazo de 120 dias, ele termina no domingo, o STJ, ele entende que o prazo, ele vai prorrogar, ele vai dar uma prorrogada, então vai estar terminando na segunda. Então, quando você questiona o prazo de 120 dias, ele é improrrogável? Não, ele é prorrogável, porque tem esse caso, às vezes, de terminar no domingo, está prorrogando para segunda, que no caso vai estar prorrogando mais um dia. Quando o ato questionado é a ausência da nomeação em concurso público, quando é que começa a correr esse prazo? Em relação ao concurso público, o prazo começa a correr a partir do término do concurso.
Por exemplo, se um concurso ele tem a validade, por exemplo, de 2 anos, às vezes geralmente prorroga também, mais 2 anos, o prazo vai contar a partir deste momento que termina a validade do concurso. E vai contar mais os 120 dias para estar entrando com o mandato de segurança. Tem um entendimento do STJ que ocorre da seguinte forma: se um concurso público, por exemplo, nas suas regras, dentro de suas regras, você tem que ter, por exemplo, uma altura de 1,70 e na hora de você lá fazer o teste de aptidão física, constatar que tem 1,69 m, por exemplo, e se você achar que isso está errado, porque é muito pouco, você pode pode entrar com mandato de segurança e só que ele não vai começar a contar a partir do termo, né? Ele não vai começar a contar a partir daquelas regras, daquele edital que é do concurso de 2 anos. Ele vai começar a contar a partir do momento que você participou daquela regra, daquele teste de aptidão que foi regularizado, constatado que você media 1,69 m. A partir do momento que infringiu este seu direito a esse líquido certo. Agora falar um pouco sobre o procedimento do mandato de segurança. O impetrante, ele apresenta sua inicial com a prova constitutiva, né, com a prova pré-constituída. Essa prova que ela tem que ser documentada. Se faltar documento, o STJ entende que o juiz pode mandar emendar, pelo princípio da cooperação processual. Se a parte que está impetrando o mandato não tem os documentos, pode se em caso a parte que estiver impetrando o mandato de segurança ela não tiver os documentos, às vezes os documentos estão em posse com a administração, ele pode pedir no meio do seu mandato de segurança e dizer que não está apresentando a prova, porque ela está com a administração. Dessa forma, ela pede o juiz para que notifique a administração para que apresente os documentos que está requerendo. É possível aplicar o artigo 285 do CPC nos casos de mandato de segurança? O artigo 285, ele trata de improcedência liminar, ou seja, quando as causas repetitivas no juiz, o juiz ele já proferiu uma decisão de improcedência em caso idêntico. O juiz já liminarmente, ele poderia indeferir a inicial, neste caso? Sim. A doutrina entende que sim, né? Ela diz que nesse caso não há problema, que não há norma que impeça. Neste caso, uma eventual apelação desta improcedência liminar vai dar o chamado efeito regressivo. O juiz pode corrigir sua decisão. Claro, ele vai corrigir se ele achar que deve, ele vai corrigir. Vale lembrar que esse artigo 285, agora com o novo CPC, ele está elencado no artigo 332, mas ele foi mudado de uma forma mais técnica em relação aos seus nomes. Nas causas que dispensam a fase instrutória, isso no artigo 332. O juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedência o pedido. As expressões matéria controvertida unicamente de direito, casos idênticos e reproduzindo-se o teor da sentença anteriormente prolatada, elas desaparecem. Especificamente sobre a substituição do termo matéria unicamente de direito por causas que dispensam a fase instrutória. Houve, então, para além de melhoramento técnico, uma ampliação no âmbito da incidência da norma, que passa a abarcar a hipótese em que haja matéria fática e todas as provas pré-constituídas já sejam trazidas na inicial, mas insuficientes para respaldar a pretensão autoral.
Dito de outro modo, os fatos aprovados pelo autor, já com a inicial, dispensam a fase instrutória. A uma, porque todas as provas necessárias já acompanharam o inicial, e a duas, porque despicienta a produção de provas pelo réu. Continuando o procedimento do mandado de segurança, no caso da petição inicial, se tiver tudo ok, ele vai intimar a parte coatora para que preste as informações em prazo de 10 dias. Se essas informações não forem prestadas, há uma presunção de veracidade das palavras do impetrante? Não, porque o ato atacado, ele tem presunção de legalidade e legitimidade. Então, quem tem o ônus de quebrar essa presunção é o impetrante, não a administração. Também continuando nesse procedimento mandado de segurança, depois de prestar as informações, o Ministério Público vai dar um parecer. Também no prazo de 10 dias, e aí o juiz sentencia. Essa sentença, ela passa por um reexame necessário, ou seja, ele precisa de confirmação do tribunal para ter eficácia. A eficácia dela fica suspensa até a confirmação do tribunal, em qualquer hipótese. E, nesse caso, não vai ter honorários advocatícios, salvo comprovação de má-fé do impetrante, que estão elencados na súmula 512 do STF e 105 do STJ.